Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de física, né? Hoje vamos falar de termologia, tá bom? Termologia, mas dentro desse tema assim mais amplo, a gente vai estudar termometria. Mas o que é tudo isso, né? Tem a ver com o que, gente? Tem a ver com temperatura e calor. Então na aula de hoje a gente vai ver a diferença de temperatura e calor. A gente vai ver diversas formas do dia a dia, né? De aplicações desses conceitos, tá certo? Um deles, por exemplo, se você colocar uma água, né, para ferver, fazer um café, você já está usando esses conceitos, né? Uma pessoa quando está gripada, né, e tem febre, né, então tem a ver com temperatura, calor, enfim, um ferro de passar, né, gente, a geladeira, o forno de micro-ondas, enfim. Tem muita coisa bacana que você aplica na sua casa e que às vezes a gente nem sabia que se tratava de quê? De termologia, tá bom? Então, vem comigo, foco na aula, sejam bem-vindos. Então, nesse slide a gente vai falar de termologia, né? Mas dentro desse tema a gente vai falar de termometria. Observe que a palavra termo quer dizer o que? Temperatura, calor, né? E metria quer dizer o que? Medidas, tá bom? Então a gente vai hoje, né, entender como se mede essa temperatura, ok? Mas antes disso, a gente deve saber que todos os corpos são formados de quê? De partículas, né? De moléculas, que são chamadas de átomos, né? Por sua vez, o átomo, pessoal, é a menor partícula encontrada na natureza, tá certo? Até hoje os cientistas tentam dividir esse átomo, né? Quebrar esse átomo núcleo, não consegue. Eles tentam descobrir, gente, a origem do universo, tá certo? Eles fazem o que? Choque de átomos, enfim, eles fazem diversos experimentos para descobrir a origem do universo. Mas o que acontece com essas moléculas, né, do corpo? Elas estão sempre em transição, pessoal, estão sempre se movimentando, mas isso depende de quê? Da temperatura em que esse corpo, né, está submetido, tá bom? Então, a temperatura, pessoal, é o grau de transição de calor de uma molécula de um corpo para outra molécula de outro corpo, tá certo? A temperatura é o estado de agitação das moléculas de um corpo. Pessoal, um exemplo claro é quando você coloca uma água para ferver, tá certo? Dependendo da temperatura e do tempo que você deixa essa água, o que vai acontecer com as moléculas? Elas vão se agitar, tá certo? Então, nos líquidos, além da vibração delas, elas também se deslocam, né? Então, e nos sólidos, por exemplo, se você tiver um pedaço de metal e colocar em uma chama, né, de uma vela, por exemplo, você vai perceber o quê? Que vai demorar um certo tempo para você sentir o calor, né? Sentir a temperatura que estava lá na ponta do ferro, vai chegar até você. O que acontece nos sólidos, né? As partículas, elas vibram, passando energia uma para as outras, né? A gente vai ver aí no decorrer das nossas aulas alguns experimentos, tá bom? Então, o que é temperatura na verdade, pessoal? A temperatura é o estado de agitação, ou seja, ela é uma unidade que mede esse estado de agitação das moléculas de um corpo, tá bom? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos continuar aqui, ó. E o equilíbrio térmico, pessoal, quando dois corpos estão, quer dizer, são colocados em contato um com o outro. Após um certo tempo, elas apresentam uma temperatura em comum. Gente, um exemplo bem claro quando você coloca, certo? Por exemplo, leite gelado numa xícara de café quente, tá certo? O que vai acontecer aí? São dois corpos diferentes, com temperaturas diferentes, mas você vai perceber que no decorrer do tempo, esses dois corpos vão ter a mesma temperatura, né? E aí a gente vai chamar isso aí de calor, gente. De calor. Alguém vai perder calor um para o outro, né? Alguém vai ceder energia um para o outro. Enfim, vai chegar a um ponto que todos estão, todos os dois corpos, né? O leite e o café, vão estar em equilíbrio térmico, beleza? Um outro exemplo também é quando a gente chega em uma sala que, por exemplo, você vem da rua, né? E você entra em uma sala com ar-condicionado. Você sente aquele choque térmico, mas com o tempo, né, com o passar do tempo, você vai perceber que você vai estar em equilíbrio térmico com o ambiente, tá certo? Então, equilíbrio térmico se dá sempre do corpo, gente, com temperatura maior
para o corpo de temperatura menor, tá certo? Olha, é um tema que dá para falar muito sobre isso, tá certo? Então, vamos falar aqui só mais de exemplos para vocês tentarem entender melhor. Então, pessoal, quando a gente fala de equilíbrio térmico, a gente está falando, certo, de calor. Então, esse calor ele sempre se dá, pessoal, da temperatura maior para a temperatura menor. Como é isso, professor? Como eu falei para vocês o exemplo do ar-condicionado, né? Se você chega com a temperatura maior, né? E o ar-condicionado está com a temperatura menor, o que vai acontecer? Você vai ceder calor para aquele ambiente. Por quê? Porque você está com a temperatura maior. Você vai perder o seu calor para o ambiente. Tá certo? Então, é muito comum as pessoas falarem assim, ó, ah, estou com calor. Não, você está perdendo calor, né? Aí eles ganham calor, pessoal, na medida em que seja o contrário, tá certo? Da temperatura menor para a maior. Então, pessoal, o equilíbrio térmico se dá sempre do corpo com temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Como assim, professor? Olha, o exemplo, né, que você chegar em uma sala com ar-condicionado, se você chegar da rua e entrar numa sala, o que vai acontecer? Muitos falam assim, ó, estou com frio, né? Vou ficar com frio. Gente, na verdade, você pode, fisicamente falando, isso aí está errado, né? O que você deve falar? Eu estou perdendo calor. Você vai perder calor para o ambiente, certo? Até os dois corpos, né, os corpos estarem em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, sempre se dá da maior temperatura, no caso que quem tem a maior temperatura é você, né? Que tem uma temperatura positiva. Então você vai perder vai haver essa troca, né? Você vai ceder esse seu calor para o ambiente, né? Que no caso é a sala com ar condicionado. Outro exemplo também é se a gente colocar gelo, tá bom? E água. Então o que acontece? O gelo esfria a água ou a água esquenta o gelo? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensar. Gente, quem falou que o gelo esfria a água está errado, tá bom? O que acontece é que a água vai esquentar o gelo. Por que isso acontece, hein, gente? Olha só, olha a observação aí, ó. O equilíbrio térmico, né? Sempre, né? Se dá de quê? Da maior temperatura para a menor. Então, quem tem a maior temperatura? Uma água natural, né? Uma água. Então, a água, ela vai ceder, ou seja, ela vai esquentar o gelo, ela vai ceder calor para o gelo. Tranquilo? Então, vai chegar um ponto em que os dois vão estar em equilíbrio. Tranquilo, né, gente? Muito legal, muito bacana esse conteúdo. Vamos seguir, né, gente? Olha, na termometria, certo? Existem aparelhos, né, lógico, instrumentos que vão medir essas temperaturas, que a gente vai chamar de termômetros, tá bom? Então, as substâncias em geral dilatam-se, aumentam de volume. Então, dilatação é um aumento de volume, né, como vocês já sabem. Quando sofre o quê? Um aumento de temperatura. Assim, por exemplo, uma barra de ferro, né? Quando ela é submetida ao calor, ela acaba se dilatando, né? Do mesmo modo, né, o volume de um gás contido em um balão elástico aumenta quando cresce a temperatura. E lembrando vocês, mais uma vez, que nos sólidos as partículas apenas vibram, né? Nos líquidos e nos gases, além da vibração, ocorre o deslocamento das partículas, tá bom? Aqui no caso, nós vamos falar do termômetro, né? Um termômetro, assim, vamos dizer que ele é antigo, mas muito preciso ainda, muito utilizado nos hospitais, né? Nas clínicas, ainda usa, nos laboratórios, ainda usa os termômetros de mercúrio. Gente, ó, como vocês observam aqui, certo? Existe um tubo, né, de vidro e um recipiente aqui, ó, que é chamado de bulbo. Dentro coloca-se o quê? Coloca-se mercúrio. O mercúrio é um metal líquido, né? Que ele tem a facilidade de se dilatar com a temperatura, ou seja, aumentar de volume. Então, na medida, como vocês estão vendo aqui na ilustração, ó, à medida que vai esquentando, né? O que vai acontecer? O mercúrio vai se dilatar, ó, ok? E vai chegar um ponto que vai estacionar
Quando? Quando entrar em equilíbrio com o corpo, né? Se coloca o termômetro na pessoa, né? Embaixo do braço da pessoa, o que acontece? Esse mercúrio, ele vai o quê? Ele vai entrar em equilíbrio com a temperatura do corpo, tá certo? E o que acontece? Esse mercúrio vai se dilatar e vai chegar a um ponto que vai estacionar quando estiver em equilíbrio. Aí a pessoa vai lá e vê na graduação quantos graus Celsius a pessoa vai estar. Outra coisa importante, outra coisa que vale ressaltar aqui, pessoal, é que muita gente vão analisar, né, vão perceber a temperatura das pessoas utilizando a mão, né? Colocar a mão aqui no pescoço, na testa, mas isso não é confiável, né, gente? Isso não é tão preciso, porque isso vai depender da temperatura da pessoa também. Vai que a pessoa vem de um ambiente externo que esteja com a temperatura elevada e já vai, né, tentar perceber a temperatura do filho. Isso vai interferir na sensação da pessoa, né, na sensação térmica, tá bom? Então foi por isso que criaram os termômetros, né? Porque não é tão preciso você perceber as temperaturas. Nosso corpo, ele não é tão perfeito para sentir isso tudo, tá bom? Vai depender de muita coisa, que é o limite das temperaturas negativas, tá bom? Ok? Que é menos 273 na escala Kelvin. Observe. Então, observe que enquanto a gente é 0 grau aqui, a temperatura de fusão, que é de gelo, na escala Kelvin é 273. Falei para vocês? E, como eu falei para vocês, esse zero absoluto aqui, esse zero absoluto, ele está correspondido ao nosso aqui, ó. Então, observe aqui, pessoal, olha, que, como falou aqui, então, pessoal, vamos falar da escala Kelvin, né? A escala Kelvin, pessoal, Gente, agora vamos falar da escala Kelvin. Sabe-se que não há, teoricamente, um limite superior para temperaturas que o corpo pode alcançar. Ou seja, até o momento, né, eles não descobriram até que ponto um objeto, um corpo, pode aumentar sua temperatura. Mas eles descobriram, verificaram, os cientistas, né, que é possível reduzir a temperatura de qualquer substância no valor inferior, né, a menos 273 graus. Então, eles chegaram à conclusão que nenhuma partícula, nenhuma substância tem valor inferior a 273 graus negativo, tá certo? É o limite, né? A gente vai chamar isso aqui de zero absoluto, tá bom? Zero absoluto tem a ver com a escala Kelvin. Aqui ele associou o quê? Que a temperatura, certo? De qualquer substância só pode ir, né, no caso inferior, a menos de 273 graus Celsius. Tá certo? Então é o limite na escala Celsius. Então, já na Kelvin, é como se fosse o quê? Zero Kelvin. Por isso que a gente vai chamar de zero absoluto. Beleza? Então, esse cientista aí, né, que é o Kelvin, ele propôs uma escala termométrica, que leva o seu nome, né? Tal escala tem origem no zero, então vai começar do zero, que é o zero absoluto. E o que é o zero absoluto? Esse zero absoluto tem a ver também com a nossa temperatura, que é de menos 273 graus Celsius. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Na escala Kelvin, a temperatura de fusão do gelo corresponde ao tempo de fusão do gelo, que no nosso é 0 graus Celsius, né? Na escala Kelvin é 273 Kelvin. Tranquilo? E de ebulição é 373 Kelvin. Né? Quando eu falo de ebulição, é comparando com a nossa, que é 100 graus Celsius. Então, recapitulando aqui, ó. A temperatura de fusão de gelo, na nossa temperatura, é 0 graus Celsius, né? E na temperatura Kelvin, é 273 Kelvin. Tranquilo? Agora, a temperatura de ebulição, né? Estou falando de água, da água, né? Enquanto a nossa é 100 graus, a deles, né, a de Kelvin, é 373 Kelvin. Então, a diferença também é 100, ó, que é 100. E entendendo aqui embaixo,
o que esse cientista percebeu, né? Estudou que a temperatura limite, né, abaixo de zero, na escala Celsius, chega no seu limite em que? Menos 273 graus Celsius, que corresponde a 0 Kelvin, tá bom? Por isso que a gente chama isso aqui de zero absoluto. Então, zero absoluto da escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius na nossa temperatura. Tranquilo? A gente vai entender com muita calma, não precisa se desesperar. Isso aqui é um conceito só, mas quando a gente vai aplicando a fórmula, a gente vai perceber que não é tão complicado assim. Tranquilo? Vem comigo aqui. Olha só, a gente vai comparar as três escalas, né? De maneira que a gente possa visualizar melhor a comparação de cada uma. Beleza? Vamos aqui comigo, ó. Na escala Celsius, o ponto de ebulição, mais uma vez, ponto de ebulição é o ponto de fervura, né? Se a gente estiver falando de água, ok? É 100 graus Celsius, ok? Já na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, o ponto de ebulição é 373 graus Kelvin, tá bom? E a escala Celsius, ela vai de 0 até 100. Então, a gente vai comparar aqui o ponto, né, a temperatura de fusão e de ebulição. O ponto de fusão aqui, certo? Na escala Celsius é 0 graus. Já o ponto de fusão da Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de fusão da escala Kelvin é 273. Então, vamos dar uma memorizada aí nessa imagem aqui, pessoal. Quem puder tirar um print aí, enfim, tira uma foto, né? Que isso aqui vai ser importante, ó. Viu? Comparar os 100 graus Celsius de ebulição com 212 da Fahrenheit, 373 da Kelvin. Bom, aqui é o ponto de fusão, 0 na Celsius, 32 na Fahrenheit, 273 na Kelvin. Tranquilo? Vem comigo aqui, ó. Pronto. Agora, o que é isso, gente? O que é isso? Não se desespere. Isso aqui vai facilitar a vida de vocês muito na hora de compreender as fórmulas, tá bom? Tranquilo, calma aí, que vai dar tudo certo, tá certo? Chegamos aí ao momento de como construir, né, essas fórmulas, né, que vai nos ajudar a converter uma temperatura em outra, tá certo? O exercício de vocês está voltado para essas fórmulas. Até então a gente viu os conceitos, agora a gente vai construir essas fórmulas. Não é tão complicado, certo? Prestando atenção aqui, ó, a gente traz a escala para cá e a gente vai deduzir que, ó, presta atenção, aqui é o ponto de ebulição, né? Que é em cima, que a gente vai chamar de cabeça. Então, o que vai estar lá no topo, que é a temperatura de ebulição, a gente vai chamar de cabeça. Ok? O pé, o que é o pé, pessoal? Que vocês já estão lendo aí embaixo, ó. O pé, pessoal, é o ponto, né? A temperatura de fusão de cada escala. Tranquilo? Então, se eu falar assim, ó, cabeça da escala Celsius, você vai dizer 100. Cabeça da escala Fahrenheit, você vai dizer 212. O pé da escala Kelvin, 273. Entendido? É só uma maneira de a gente fazer a colocação aqui na fórmula, tá bom? Na fração. E o que é o meio? O meio está aqui, ó, é o C. Quem é o meio da escala Celsius? C. Quem é o meio da escala Kelvin? K. Qual é o meio da escala Fahrenheit? F. Entenderam aí o raciocínio aí? Então, olha, esse aqui é um macete muito importante, né? Muito usado aí nos concursos, enfim. Gente, como as três escalas mostram a temperatura ambiente, temos, vamos lá, meio, se a gente for trabalhar com a escala Celsius, quem é o meio da escala Celsius? C. Então, vai estar aqui C menos, né? Quem é o pé? 0. Então, vai ficar aqui como? C, vai dizendo comigo, ó, menos, quem é o pé daqui? 0. Muito bem. Sobre, quem é a cabeça aqui da escala Celsius? Isso eu estou falando só da escala Celsius, tá bom? Desse lado aqui. Quem é a cabeça aqui? 100. Muito bem. 100 menos, quem é o pé? 0. Perceba que aqui embaixo, aqui, como se fosse o denominador, né, gente? Vai ser sempre a diferença, né? A diferença de quem?
A cabeça menos o pé, ó. Tá vendo? Todas elas vão ser a mesma coisa, ó. Cabeça menos pé, cabeça menos pé. Tranquilo? Vem pra cá. Então todas são, né? Tem a mesma maneira de resolver. Vamos pra cá, para a escala Fahrenheit. Vamos treinar isso aqui, ó. Quem é o meio? Quem é o meio da escala Fahrenheit? F. Então vai ficar F menos quem é o pé? 32. Né? Assim? E aqui é cabeça menos pé. Quem é a cabeça aqui da escala Fahrenheit? 212 menos 32. Facinho, né, gente? Vamos para cá. Para a escala Kelvin. Certo? Quem é o meio? É o K. Quem é o pé? Menos 273. Certo? Cabeça menos pé é o quê? É o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Ou seja, 373 menos 273. Gente, quem não entendeu vai dar uma volta um pouquinho o vídeo e perceba que não é tão complicado assim, certo? Eu vou memorizar mais uma vez, ó. Para cada escala você faz a mesma coisa, tá bom? Você vai montar aqui as razões aqui, ó, para montar nossas fórmulas daqui a pouco. Meio menos pé, cabeça menos pé, certo? Anotem isso aí, vai facilitar demais a vida de vocês, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, lembra que a gente substituiu? Aqui a gente vai rever de novo, tá bom? E aí, alguém lembra como era a razão aqui? Alguém lembra? Vamos lá. Se não lembrar, mas a gente vai associar aqui, ó. Quem era o C, né? O meio. Então, meio menos o zero é quem? Cabeça ou pé? Muito bem, pé. Então, vai ficar aqui, ó. C menos zero sobre o 100 é o quê? Cabeça menos pé. Ou seja, 100 menos zero. Então, tá aqui a nossa razão aqui da escala Celsius. Vem para cá. Vamos lá. Meio menos pé sobre cabeça menos pé. Facinho, né, gente? Vem para cá. Vamos lá. Escala Kelvin. O que é isso aqui, pessoal? Isso é o meio. Então, meio menos... O que é isso aqui? Isso é o pé. 273. Negativo porque sempre vai haver a variação, né, gente? Esse negativo aqui sempre vai haver. Nos dois aqui, ó. E aqui embaixo vai ser o que? Cabeça menos pé. Então, pessoal, aqui a gente já tem aqui uma forma um pouco mais simplificada, né? De onde foi que saiu 100, 180? Veio da variação das temperaturas, que é da maior, né? Que é a de ebulição, para a menor, que é a de fusão. Eu vou dar uma voltada aqui no slide para vocês lembrar. Então, de onde foi que saiu 100? 100 menos 0. De onde foi que saiu 180? 212 menos 32. De onde foi que saiu esse outro 100 da escala Kelvin? Também subtraindo aqui. Ok? Olha o que vai ficar. Tranquilo? Mas ainda dá para simplificar essa fração aí, tá bom? Essas razões aí. Então, a gente vai simplificar por quanto? Pelo maior divisor comum entre eles, que é o 20. Tranquilo? Professor, eu posso ficar simplificando por 2? Pode, pessoal. Mas aqui a gente vai simplificar somente os denominadores. Por quê? Pelo um valor só, que é o 20. E a gente vai chegar na fórmula mais simplificada, que é essa daqui, pessoal. Então é hora de anotar isso aqui, é hora do print, porque isso aqui é muito importante, é o que a gente vai usar durante, né, os nossos estudos, falando de temperaturas, né, de termologia, termometria, sempre vamos usar essas fórmulas aqui. A pergunta: professor, nós vamos usar todas elas ao mesmo tempo? Não, vai depender da conversão que você vai fazer das escalas. Vai ter momento que você vai transformar Fahrenheit em Celsius, Celsius em Fahrenheit, Kelvin em Celsius, Kelvin em Fahrenheit, enfim. E vocês têm que se aprofundar, né, dessas fórmulas aqui. Vamos se apropriar delas, entender direitinho. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Ó, variação da temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação da escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aqui a variação de Kelvin menos 273 sobre 5. Tranquilo? Agora, se uma questão pedir assim, gente, faça a conversão da escala Fahrenheit para Celsius, você vai usar somente essas duas aqui, ó. Ok? Não vai usar Kelvin de jeito nenhum. Agora, Celsius para Kelvin, você usa essas duas, essa igual a essa.
beleza? E vai substituir dependendo da questão, né? Tranquilo? Vamos para cá. Olha aí, mamão com açúcar, né, gente? Mamão com açúcar, isso aí, né? Eu peço para vocês. Vou continuar? Agora é as atividades, exercícios. Prestem bastante atenção como se resolve, porque a atividade do livro de vocês está voltado para esse tipo de exercício aqui. Tranquilo? Vem comigo, ó. Gente, a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Qual a leitura que a escala Fahrenheit e Kelvin fornece para essa mesma temperatura? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar essa escala Celsius em Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Vem comigo aqui, ó. Vamos pensar. Pela equação de conversão, temos, olha aqui, as três juntas aqui, não é? 6 sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Isso aqui você vai ter que memorizar isso aqui, gente. Anota aí na mão de vocês, anota no caderno, onde for, mas tem que memorizar isso aqui, tranquilo? Então, pessoal, vocês vão usar aqui para resolver somente duas frações dessa, né? Duas fórmulas. Quem são as duas fórmulas aqui? Primeiro a gente vai transformar Celsius em Fahrenheit, depois que vamos transformar Celsius em Kelvin, tá bom? Então, com muita calma, vamos entender quantos graus, tá certo? Fahrenheit corresponde a 36 graus, 36,5 graus Celsius. Então, vou usar essas duas aqui, tranquilo? Agora é muito fácil, você vai substituir a temperatura que você quer converter, tá bom? Eu quero converter quem? 36,5 graus Celsius. Então, eu vou pôr no lugar do C aqui, ó. Tá certo? Agora, observe, pessoal, que aqui a gente vai resolver, né, de modo que a gente vai multiplicar em forma de x. Olha aí, em forma de x. Mas, se puder dividir... Ok. Gente, lembrando você que a gente não vai usar... Pessoal, para converter Celsius em Fahrenheit, a gente não vai usar tudo, a gente vai usar só essas duas primeiras aqui, tá bom? Colocamos aqui e você vai substituir, certo? A temperatura que você quer converter. No caso, eu quero converter 36,5, né? Graus Celsius. Eu vou colocar no lugar do C aqui, ó. Se eu puder dividir, já pode dividir a fração, né? Simplificar, ok? Nesse caso, a gente dividiu aqui 36,5 por 5, dá 7,3. A gente repetiu essa parte. Galera, muitos alunos, né, já percebi que não gostam de fazer a regrinha do X. Gente, é muito importante em alguns momentos. A não ser que você substitua, né, no lugar do F, um certo número que, diminuindo com 32, dividido por 9, dá 7,3. É mais demorado, é muito complicado você fazer isso. Então, eu dou uma dica para vocês, de vocês já resolverem em forma de X, ó, multiplicando, tá certo? Professor, cadê o valor que está aqui embaixo? Gente, quando não tem denominador, você coloca o 1 aqui. Então, vou multiplicar cruzado, como é que fica aqui? Ó? 1 vezes F menos 32 dá F menos 32. Separa, né, com sinal de igualdade, é igual. Aí, você vai multiplicar agora desse lado aqui, ó. 9 vezes 7,3 dá 65,7, tá bom? Agora, aqui já ficou mais fácil de você descobrir o F, ó. Qual é o número que eu subtraio com 32 que dá 65,7? Aí você pode resolver aqui dessa maneira. Ou então, você vai continuar a equaçãozinha. Você vai isolar aqui o F, deixar ele sozinho no primeiro membro, e vai levar o menos 32 para o segundo membro, mudando de sinal, ó. Aqui não é negativo, agora ele fica positivo. Agora sim você soma, que vai dar 97,7 graus Fahrenheit. É muito fácil, pessoal, não é tão complicado assim. É só substituir, ter calma nas operações, olhar os sinais, não vai ter problema nenhum, tá bom? Vamos agora converter a escala Celsius para Kelvin. Galera, qual das três, né? Eu vou usar duas. Quem eu vou usar aqui, pessoal? Eu vou usar a Celsius, que é a que eu quero converter, para a Kelvin. Então, eu vou usar a primeira e a terceira, tá bom? Olha aqui, ó. Quem eu vou substituir, professor? Vou substituir aquela que eu quero converter. No caso aqui,
é 36,5 graus Celsius. Eu vou colocar no lugar do C, né? Tá bom? Olha só que bacana, ó. Nesse caso, pessoal, a gente cancela os denominadores porque eles são iguais, ó. Cancela eles. Então ficou aqui uma equação mais simples de resolver. Não vai ter divisão nenhuma aqui por enquanto, tá bom? Observe que ficou aqui, ó, 36,5 é igual a K menos 273. Eu posso continuar, certo? Com essa variável desse lado, eu posso trazer para cá para o primeiro membro. Tanto faz, né? A ordem não vai importar. Por medida de organização, de lógica, eu vou trazer isso aqui para cá, tudo, né, gente? Não precisa mudar de sinal, porque eu vou trazer tudo e vou levar tudo para lá, só inverter, tá bom? Não vai interferir no resultado. É só uma maneira de organizar e deixar o K aqui desse lado, tá bom? Então, se eu trouxe esse para cá, né, a variável K junto com menos 273, eu vou ter que deixar o K sozinho, né? E aí o que eu devo fazer com esse carinha aqui, ó? Esse carinha tem que ir para lá. Mas só que quando ele passar lá para o outro membro, ele vai ter que mudar de sinal, tá bom? Então, o 36 já permaneceu aqui. Vou levar menos 273 para o outro membro, mas agora positivo. Olha, gente, o que vocês vão fazer aqui? Somar, né? Então, vai dar 309,5 Kelvin. Concluindo aqui o exercício, pessoal, você percebe que 36,5 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit 97,7, né, graus Fahrenheit, e na escala Kelvin 309,5 graus Kelvin. Olha só como é bacana, né, gente? A gente vai aplicar essas fórmulas aí, substituir, resolver tranquilo, com muita calma, certo? Não precisa se desesperar. Vamos ter mais exercícios para a gente aprimorar isso aí, ok? Olha só. Mano do céu, né? Galera, vamos ver aqui. Olha, o exemplo 2, uma questãozinha tranquila aqui para a gente resolver. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é 90 graus Celsius. Olha só, eu te dei a temperatura Celsius. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Então, eu só quero que você converta a temperatura Celsius, né, que é a utilizada para nós aqui no Brasil e em outros países, para converter em quê? Em temperatura Fahrenheit. Gente, qual a importância de tudo isso? Vai que você lê aí o manual, né, de um produto que é estrangeiro, né, e você não entende. Lá está falando temperatura Fahrenheit, mas qual é a conversão na temperatura Celsius, né? Ou ao contrário, né, quando ele estiver lá com o manual lendo e se tiver a temperatura Celsius, né, e não entender como transformar, aí a gente usa essas escalas aqui. Apesar de ter aplicativos, tá bom? Tá cheio de aplicativos aí e dá para converter, mas quando não se tem esse aplicativo, você vai ter que usar realmente, né? Nos estudos aí vão ter que usar a fórmula, tá bom? Vamos lá. Qual das fórmulas eu vou usar? Eu vou usar esta fração que é da Celsius, né? Que é a que eu quero transformar, e vou usar aquela da Fahrenheit, que é Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tranquilo? Agora, professor, onde é que eu vou colocar o 90 graus Celsius? Lógico, no lugar do C, né? C de Celsius, né, gente? Então, eu coloquei o 90 aqui. Já dá para dividir, ó, 90 por 5, que dá 18. E a partir daqui, pessoal, você pode resolver em forma de x. Lembra? Você vai resolver multiplicando aqui cruzado. Lembrando que aqui sempre vai ter um umzinho aqui embaixo. Então, 1 vezes f menos 32 dá f menos 32. E 9 vezes 18 dá 162. Gente, a ideia é você deixar o f sozinho, né? Até porque você vai descobrir o valor dele. Então, f é igual a quanto? Esse que já está aqui não muda, ó. 162 mais 32. Por que ficou positivo? Porque o 32 era negativo. Passa para o segundo membro positivo, tá bom? E resolvendo aqui a soma dá 194 graus Fahrenheit. Facinho, né, gente? Ok, né, gente? Tranquilo. Tá osso? Vocês não viram nada ainda, né? Vamos continuar. Vamos lá. A questão é café com biscoito. Só não vai ser para mim porque eu não sei ler esse inglês aí. Vocês vão me ajudar, tá bom? Então, tradutor recebeu o manual de instruções com a frase. Aí eu quero que vocês me ajudem colocando aí o significado dessa frase aí nos comentários, tá bom? Quem puder
colocar, ou no WhatsApp eu vou agradecer. Beleza? Tá bom? Então, 149 graus Fahrenheit. A pessoa quer traduzir, tá bom? Em Celsius, tá bom? Olha só que eu falei para vocês a dificuldade. Então, vai que você recebe um manual e a temperatura está em Fahrenheit. Aí, o que você vai fazer? Você vai converter para a temperatura Kelvin, né? Então, eu vou usar de novo a fórmula Celsius, tá bom? Que é 6 sobre 5, né? A razão é igual à escala Fahrenheit, que é F menos 32 sobre 9. Tranquilo? Agora, onde eu vou substituir? Essa é a pergunta. Esse menos 49 Fahrenheit? Gente, eu vou substituir no lugar do F, porque é a temperatura que eu quero converter. Beleza? Então, substituindo aqui, ó, você vai repetir, né? 6 sobre 5 é igual a 149 menos 32, já dá para resolver, que dá 117 sobre 9. Galera, lembra o que vocês vão fazer aqui? Ó, antes de resolver multiplicando cruzado, olha se dá para dividir, ó. E deu para dividir, né? 117 por 9 dá 13. Ok? Olha o que eu tenho aqui, ó. C sobre 5 é igual a 13. Multiplica cruzado. Olha, não esqueça. Então, o C eu vou multiplicar pelo 1, que é como se estivesse aqui embaixo. C vezes 1 dá C, né? E aqui eu vou multiplicar 5 vezes 3, que dá 65 graus Celsius. Então, eu já vou descobrir que a temperatura 149 graus Fahrenheit corresponde a 65 graus Celsius na nossa escala. Tá certo? A gente acabou convertendo. Olha só. Como diz o Chaves, né? Manda uma mais difícil, tá muito fácil. Essa daí tá muito fácil. Uma mais difícil, né? Gente, a temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. Beleza? A temperatura absoluta dessa substância em Kelvin é... Galera, toda questão que falar de temperatura absoluta, eu estou falando na escala Kelvin, tá bom? Escala absoluta, eu vou lembrar da escala Kelvin. Então, eu vou transformar Fahrenheit em Kelvin. Então, qual das duas das três eu vou usar? Então, esquece aqui Celsius, que eu não vou usar, tá bom? Eu vou usar aqui Fahrenheit e Kelvin. Então, eu vou usar essas duas aqui, as maiores, né? Tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou substituir o 50 Fahrenheit no lugar do F, ó. O F está aqui, gente. O F está aqui, então eu vou colocar o 50. O resto da equação aqui eu vou repetir. Tranquilo? Então, vamos resolver a subtração aqui. 50 menos 32 dá 18 sobre 9. Repete tudo, tá bom? Esse é o momento de fazer o que, pessoal? De simplificar, se puder, né? Simplificar tudo isso, tá bom? Ou dividir, se puder. Aqui, nesse caso, deu para dividir 18 por 9, dá 2. E o que você puder fazer para simplificar é melhor, tá bom? Antes de resolver cruzado aqui, você vai vendo se dá para dividir, você vai vendo se dá para simplificar o numerador com o denominador, enfim. Nesse caso, deu para dividir aqui, colocamos o 2, repetimos novamente isso aqui. E agora é hora de multiplicar cruzado, tá bom? Então, vamos lá. Multiplica em forma de x, ó. 1 vezes k menos 273 dá k menos 273. É igual a 2 vezes 5, 10, né? E aí a gente vai isolar aqui o k, né? A constante aqui. E vai levar esse menos 273 positivo lá para o outro menos. E resolvendo aqui a soma, vai dar 283. Olha só que fácil, né, gente? Tranquilo, tranquilo mesmo. Tem mais algum? Mais um exercício para vocês, né? Vamos lá. Quando se deseja realizar um experimento com baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius na escala Kelvin. Essa temperatura vale. Então, eu vou transformar a temperatura aqui, Celsius, em Kelvin. Então, qual das razões eu vou utilizar? Lógico, a Celsius com a Kelvin, né? Esquece Fahrenheit aqui nesse caso. Então, você vai igualar as duas razões aqui, beleza? E vai substituir menos 196 graus Celsius no lugar do C, ok? Vai repetir a outra parte aqui da equação.
vai ver se dá para dividir. Como não dá, né? Não termina em 0 nem em 5, então vai continuar aqui. Agora sim, é hora da gente resolver multiplicando isso aqui cruzado, ou você vai ver se dá para simplificar alguma coisa aqui. Alguém percebeu o que aconteceu? Muito bem, cancela os denominadores. Olha, se aqui é 5 e aqui é 5, pode cancelar tranquilamente. Ó. Então vai ficar somente a parte de cima. Gente, como vocês perceberam, quando a gente, já é o segundo exercício que a gente transforma Celsius em Kelvin, vocês perceberam que não vamos ter esses 5, né? Eu acredito que algum aluno já percebeu isso. Nós não vamos ter os denominadores, então ficou fácil. A gente pode reduzir, certo? Essa fórmula mais ainda. A gente só pode usar essa parte de cima que dá muito certinho, tá bom? Eu acredito que algum aluno já percebeu isso. Então, toda vez que você for trabalhar na conversão de Kelvin para Celsius ou Celsius para Kelvin, usa somente a parte de cima. Por quê? Porque esses denominadores vão ser cancelados sempre. Beleza? Então vai ser C igual a K menos 273. Ficou muito mais prático fazer desse jeito. Aqui, ó. Então, no lugar do C, a gente coloca aqui, que é menos 196. Agora, ficou fácil aqui, porque você vai isolar o K, tá bom? Isola o K e vai levar o menos 273 para o outro membro, mudando de sinal. Aqui é negativo, vai ficar positivo. E aí vai haver o quê? Subtração, né? A diferença de um para o outro, que vai dar 77 Kelvin. Tranquilo? Então, lembrando mais uma vez, que quando você for converter Celsius para Kelvin, usa só a parte de cima aqui, ó, que é C igual a K menos 273. Tranquilo? Aí vai substituir, né? Se quer Kelvin em Celsius, vai substituir no K. Se você quer Celsius em K, substitui aqui no C. Tranquilo? Facinho, né, gente? Muito tranquilo. Então, chegou o fim da nossa aula, tá certo? Eu queria agradecer aí quem ficou até agora, né? O final da aula. Espero que vocês tenham aí compreendido, aprendido um pouco mais. Procure novas fontes, procure novos vídeos, tá? Vocês vão encontrar aí na internet, e em alguma dúvida que surgir, você me procure, tá bom? No privado, que a gente tente solucionar seu problema, tá certo? Vamos ver comigo essa frase aqui, ó. Seja alguém bom o suficiente para que, quando o espelho te refletir, você possa ter motivos para sorrir. Então, abraço, fique com Deus, até a próxima, tá bom?